Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma, o podcast aqui do Grupo JM. Tô novamente com o André Koala, meu sócio. E aí, André? Maravilha, maravilha. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. A gente está muito feliz aqui, porque a gente tem um convidado mais do que especial hoje, não é, Cara, Rafa? essa convidada é muito querida nossa, cliente da JM, cliente da Guide. Tem uma história fantástica que a gente quer ouvir hoje. Estamos aqui com a Maitê da Seis Aluga. E aí, Maitê, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É uma honra estar aqui, me sinto lisonjeada com o convite. E vamos lá, vamos bater esse papo que até eu tô ansiosa para fazer. Legal, a gente quer ouvir a história, porque às vezes a gente pega a história só em pedaços e é muito legal a gente parar para ouvir, porque aqui a gente ouve histórias de empreendedores. É isso que existe esse podcast. Porque a gente aprende com a história dos outros, a gente consegue puxar ganchos de gestão, coisas, conhecimentos que a gente não tinha. E eu queria saber como que você foi parar no mercado imobiliário, como tudo começou aí, a sua história empreendedora, o que você puder contar pra gente desde o início. Tá, vamos lá. Eu sou formada em Direito, advoguei por um ano, não me identifiquei com o mercado e fui trabalhar numa multinacional de cosméticos, na área de vendas, gostei. E eu era casada na época e o meu falecido esposo, e eu vou contar um pouquinho, Tá. era do mercado imobiliário, tinha uma imobiliária. E em 2015, nós fizemos uma aquisição, que era uma imobiliária familiar, mas em 2017 ele faleceu. E aí eu acabei entrando para o mercado imobiliário diante de um momento extremamente desafiador. Pedro foi esperado por muito tempo e ele tinha só 14 dias quando o Diogo faleceu. E aí eu acabei virando mãe, dona de casa Empresária. e empresária. Nossa, três papéis super difíceis. Num único dia. E Maitê, aproveitando o gancho, a gente já teve algumas situações aqui na vivência de 20 anos de consultoria, situações semelhantes. E por que você optou por puxar o negócio, né? Porque tem gente que, numa situação semelhante, opta por vender ou focar em outras coisas, focar no direito, alguma outra Sim. coisa. Como é que foi esse processo decisório para você? Olha, eu entendi que era um legado. Eu tive um direcionamento de Deus mesmo, que era um legado e deveria ser continuado. Não só por toda a construção familiar, né, da família do Diogo, mas pelo Pedro. E aí eu falei, eu vou entender um pouco desse mercado. Um ano depois de me reestruturar como pessoa, eu fui estudar. Eu já tinha o Cresce, eu tinha tirado o Cresce com o Diogo. E eu falo que Deus sabe de todas as coisas, né? Então eu já estava preparada com essa documentação. E aí fui estudar um pouco do mercado e acabei, assim, me apaixonando de fato. O mercado imobiliário tem muito a ver comigo, é dinâmico, é com pessoas. E aí, enfim, a gente continuou, deu sequência. É muito legal a Maitê falar de legado, né? Que é uma coisa que às vezes a gente ouve pouco dos empresários, mas quando a gente empreende, monta uma empresa, a gente cria um legado, né? A gente falou com o episódio com a doutora Gabi Zaga, ela falou de expansão da consciência, que o empreender é uma expansão da consciência. Sim. E é também deixar um legado para a família, um legado para o mercado, uma coisa que você constrói que é sua, né? E que a gente não quer ver acabar, né? Por isso que muito Não. empresário sofre quando vê a empresa com dificuldade. E Sim. não é uma questão fria de, se eu vender, eu pego esses ativos e invisto num Não. título de renda fixa. Exatamente. Não é um negócio frio, né? Tem muita emoção envolvida. Não é sobre isso, né? Não é sobre dinheiro. Até porque a empresa, se você não trabalhar, né, ela não vai render para você. Então, é realmente sobre dar continuidade, é sobre continuar a história, né? E eu me senti privilegiada por conta de poder continuar. Me senti apoiada, eu tinha uma equipe muito bacana. Embora o mercado imobiliário, eu falo que ele é muito... Não sei se é hostil a palavra, mas é muito individual. E até na época, isso faz 10 anos, né? Não, menos, faz 10 anos que a gente comprou, mas
enfim, uns 8 anos, era muito masculino, não tinham tantas mulheres. A pandemia trouxe muita mulher para o mercado imobiliário, não que elas não estivessem, mas trouxe a visibilidade, né? Depois da pandemia, a gente tem muitas mulheres à frente de empresas, como corretoras, nas redes sociais, então fazendo também um marco do empreendedorismo feminino no mercado imobiliário. Excelente. Várias instituições nasceram, enfim. Então, eu me senti privilegiada de poder continuar essa trajetória. E eu tinha uma equipe muito boa. A Daniela foi uma pessoa super importante, uma base muito forte, para que eu conseguisse continuar, porque eu sempre fui muito comercial. E Aham. ela era a operação, continua até hoje na operação. E você como vou puxar esse ponto que você comentou, né, você como mulher, assim, e o mercado ainda dominado, o mercado imobiliário por muitos homens, você sentiu muita resistência do mercado, dos clientes, "Poxa, eu não sei se eu vou comprar esse imóvel com com essa Hum. mulher, eu não sinto muita confiança", você percebia isso? Tinha sim. Uma resistência de parceiros Uhum. e uma resistência também, do cliente, né. Embora existiam muitos que falavam assim: "Eu compro aqui porque aqui só tem mulher, aqui eu Ah, sei, excelente vocês cuidam essa. de tudo e tudo mais". Embora tinham outros que não e perdeu um pouco a essência. E teve também uma dificuldade de que numa mesa de negociação formada por homens, sentar uma mulher. Hum. Então foi muito desafiador. Um evento, na maioria por homens, chegar uma mulher. Então, assim, eu sentia muita dificuldade Uhum. dessa inserção, sabe? De eu poder estar nos lugares e conversar de igual para igual sem ter essa nuance. Às vezes, Hum. vamos almoçar? Dava até uma conotação difícil, É. né? De cair a ficha de ser profissional, sabe assim? Então, Uhum. teve isso. Hoje não mais, hoje é muito tranquilo. A gente está num outro momento e eu costumo brincar que são 3 homens e um segredo, né, que sou eu de mulher. Enfim. E eu acho que nessa mesma linha do legado, e com essa formação que você tem, né, essa pitada que você trouxe de direito, enfim, de todo esse Uhum. histórico seu, eh, qual foi o momento da virada que você teve para porque hoje a gente sabe que mudou-se muita coisa, Sim. você olhou para o mercado, sentiu esse impacto, Hum. mas queria continuar o legado. Aí Sim. teve um momento que você olhou e falou: "Legal, mas desse jeito não dá, eu vou ter que ter uma proposta nova, um nome novo, enfim, toda uma história nova para eu inserir outras mulheres, inclusive, no jogo". Você Sim. consegue contar pra gente um pouco disso? Claro, claro. Olha, foi bem desafiador, porque foi diferente de dar continuidade ao legado, né. Quando eu tenho um insight, eu saio da minha sala e tinham 3 corretores conversando, com a dor da sazonalidade do mercado imobiliário. E aí eu volto para minha sala e falo: "Poxa vida, não dá para ser bom só para mim, tem que ser Uhum. bom para todo mundo". E começo a olhar de uma forma diferente para o mercado, para as situações. A minha mãe é corretora, então eu tenho a dor na minha casa também, né. Eu costumo dizer, todos eram do mercado imobiliário, minha mãe, meu pai, né, a família do Diogo, só eu que não, mas Deus achou um jeito de me trazer. Hum. E aí, quando eu vejo toda essa movimentação de ver que o tradicional é bom, né, é muito bom, mas ele pode ser melhor, porque se a gente conseguir dividir, a gente multiplica. E aí eu falei: "Eu vou precisar, entre aspas, enterrar esse legado". E Uhum. foi um grande desafio, eu pude compartilhar um pouco com o Jarbas, Uhum. mas algumas situações foram, sendo construídas para me levar a tomar essa decisão de realmente sair do modelo tradicional e ter a coragem de começar um modelo Muita coragem. Você disruptivo. tem E teve um comportamento clássico do empreendedor, que é qual é a dor do mercado, né? Onde que exatamente. existe oportunidade? O que que ninguém deve estar vendo ou que eu estou percebendo Sim. que ninguém está vendo? Porque eu não quero ser mais um, eu quero fazer diferente e Uhum. eu sinto a dor dos corretores ou dos clientes ou do mercado, de todos que estão Sim. envolvidos, né, dos stakeholders, e eu quero trazer uma proposta diferente. Esse é um comportamento que só o empreendedor tem, porque o empreendedor nunca está na zona de conforto. Não. Ele ele não gosta da zona de conforto. E sabe o que é legal? É uma pessoa que não veio da área.
Isso. Ela entrou na área com uma visão completamente diferente. Ela olhou e falou, isso aqui é legal, eu gosto, isso aqui é desafiador e eu vou tentar mudar. Então ela não estava vamos chamar, na bolha, né? Você trouxe uma outra ideia para, não, eu acho que não é enterrar o legado, mas é para melhorar o que já era bom. Exato. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa é a e aí você propôs, né, um novo modelo. Explica pra gente o que é esse modelo novo. E aí já entrando na 6 Aluga. Já entrando na 6, né? Bom, eu comecei a fazer um devocional de empresários e a pergunta era: você trabalha por propósito? Minha primeira resposta, sim, sendo muito franca, tipo terapia aqui. Falei: não, por dinheiro, gente, não, dinheiro. Propósito de encher a carteira. Propósito de encher a carteira. Boa, é isso mesmo. E eu tive a oportunidade de refazer minha vida, então casei novamente, tudo. E cheguei em casa, aí falei pro meu marido, falei, deixa eu fazer uma pergunta, você trabalha por propósito? Falou, ele é médico ortopedista, ele falou, mas eu saio de madrugada para operar por um valor muito irrisório. Se não for por propósito, eu não vou. Falei, ah, tá, entendi. Aí fui e tal, fui na academia, falei com o meu personal. Aí ele falou, mas poxa vida, né? Lógico, quem que na área da educação física ganha dinheiro, né? São poucas pessoas, é pelo propósito da saúde. Eu falei, gente, todo mundo trabalha por propósito, menos eu. Aí comecei a entrar numa crise, E eu tinha visto essa cena, e um dia eu tive o sonho da multiplicação de pães e peixes. Como é que Deus multiplica? Ele divide. E eu falei, cara, tá aí. Eu vou dividir. Mas dividir venda, eu continuo na sazonalidade. Porque a venda é sazonal. Ainda que você venda todo mês, você não recebe todo mês. Né? O ano passado, a Caixa parou de aprovar financiamento em outubro. E aí os outros, final do ano, né? E o Papai Noel, como é que ia ficar? Enfim. E aí eu falei, é na locação. É na locação, a gente tem expertise na locação. A Daniela é top na operação. Eu falei, vai ser na locação. E aí, um dia eu sentei em casa, falei com meu marido, falei, você segura? Porque eu vou precisar empreender. E empreender é investir, né? Acreditar no sonho. E ele falou, não, vamos lá. E aí, a gente conversando... E tem, né, algumas inspirações, alguns olhares. E eu queria um número. Eu queria um número no nome. E aí acabou, eu fiquei 1, 2, 3 milhas, 5º andar, 6 aluga, a gente cuida. 6 aluga, a gente cuida. E aí ficou o nome da empresa, é o que é uma o brincadeira, né? dela. Fonética aí, com o número e tudo, cara. Exatamente. Cara, ficou perfeito esse nome, a Maitê. Eu lembro até hoje o dia que a gente conversou a primeira vez. Muito legal. Ah, eu tô com essa ideia do 6 aluga, a gente cuida. Fechou. Fechou. Cara, não precisa fazer nenhum estudo. Não precisa, tá? O propósito já tá muito bem alinhado. A gente não precisa... A única pergunta é, dá pra registrar a marca? Dá, então fechou. Então tá feito, cara. 90% do trabalho tava feito. Que lindo. E aí foi muito peculiar, porque a passagem da multiplicação de pães e peixes está onde? Em João 6. Falei, nossa. Falei, aí fechou. 6 aluga mesmo. E, cara, parece um papo meio romantizado, esse negócio de propósito e tudo, mas é verdade, eu entendo a realidade brasileira, e muita gente tem que pegar 2 busão, trabalhar, pagar um salário mínimo, e aí esse papo é um papo meio tonto mesmo. Porque o cara só tem que pagar as contas dele. Mas quando você não tá nessa realidade, você consegue sair um pouco dessa realidade, trabalhar só para... O dinheiro tem que ser consequência, porque senão você não vai... Ainda mais um empreendedor, né, Maitê? Que é muita porrada, é uma montanha-russa. Ele vai desanimar na primeira e na segunda, cara. Porque, de fato, empreender no Brasil não é para qualquer um, né? Não. E eu vejo essa minha fala, quando eu falo, né, era por dinheiro... também que era um movimento que me trazia muita dor, né? Era até inconsciente isso tudo, essa continuidade de legado, ela era muito custosa. E agora com a 6, é uma coisa que é mais um filho meu, sabe? Então, assim, é muito mais leve. E aí a gente consegue ver muito mais propósito do que, de fato, o financeiro. E numa das consultorias... eu falando com a Amanda, com o Cauê,
Eu falei, nossa, eu que trabalhava com dinheiro, estou pagando para trabalhar. Como assim, né? Por conta do investimento. O Maitê, deixa eu aproveitar e puxar esse gatilho, que eu acho que é muito legal a gente relembrar esse momento. Como foi para você aquela reunião que a gente apresentou a marca? Nossa. A primeira vez que você olhou e falou, meu, nasceu esse filho, esse novo legado e tudo isso. Nossa, eu não sei se você se recorda que eu chorei com você. Não é incomum, né? Nossa, acontece na Guide quase toda semana. Acontece com frequência. Assim, quando foi feita aquela aspas grande que dá também, né, um olhar do 6, com o 6 escrito dentro. Nossa, falei, meu Deus do céu, é isso. É real, é isso, e a gente vai seguir. Então, hoje é uma gratidão, porque não teria tido outra melhor, assim. Eu estou arrepiada aqui, de fato, foi um momento incrível e que de fato nasceu, porque era tudo muito, né, muita ideia. abstrato. Exatamente. E aí, quando eu venho para essa reunião de entrega da marca, nossa, ela nasceu mesmo. É que é ali foi... que nasce a empresa, né? Até então eram ideias. Eram ideias. Passa projetos, pelo processo, sim. pela metodologia da Guide. Sim. E no final dessa metodologia, ou começo, aliás, né, do Sim. nosso trabalho, nasce uma empresa. E hoje, olha que felicidade que a gente tem de estar sentado aqui Mas é muito conversando. legal que você dá valor a isso, porque você poderia ter pegado, tô com uma ideia, já bolei o nome, vou fazer o seguinte, eu vou abrir o CapCut da vida, Corel Draw aqui, vou fazer uma não. marquinha aqui e tal. Não, peraí, eu tenho que buscar especialistas. Sempre. Sempre. Eu tenho uma amiga que fala assim, nossa, Maitê, você vive cheia de consultoria. Eu falei, gente, eu não consigo. Porque assim, eu preciso ter alguém que tenha uma visão que está fora, que conhece do negócio, porque eu tô aqui, eu tô envolvida, né, no dia a dia. A gente assobia, chupa cana e marca gol, né? Então, é mais ou menos isso. Empresário é assim, isso aí. né? A gente acaba sendo multi. E se eu não tenho o especialista para fazer, mas nunca que eu teria condições de fazer uma entrega. E aí, por que aspas? Calma, porque isso foi só apresentado. E aí, por que aspas? Porque como é um modelo disruptivo que a gente ainda não encontrou, a gente entende que outros players virão, mas a gente não encontrou um modelo pareio com o que a gente criou. Quem tem autoridade fala entre aspas. E foi essa a matada, e eu falei, não tem outra coisa, não tem como ter outra marca que não esse logo, essa construção foi incrível. Que legal. Obrigada. Que legal. E explica pra gente, assim, pro corretor que tá assistindo a gente, ou até para os clientes que estão querendo saber o que é esse modelo da Cesaluga, o que a Cesaluga tem de diferente? O nome fala um pouquinho do que a gente é. Nós entendemos a locação como recorrente e o que traz a estrutura para uma imobiliária ter a sua manutenção é a sua carteira de locação. E por que é a recorrência? E por que não o corretor? Por que o corretor não ter a sua carteira de locação? Então, a gente faz toda a operação, o custo da operação é nosso, o administrativo. A gente entrega suporte de comercial e de marketing também. Então, a gente tem parceria com a plataforma, o corretor ganha um site com o nome dele. Enfim, a gente entrega toda a estrutura jurídica, de gestão. O corretor tem um RP aqui na palma da mão dele, no sistema. É bem bacana, bem bacana. E assim, ele consegue construir a recorrência dele. Então, ele passa até a previsibilidade que no próximo mês eu tenho 20 imóveis na minha carteira num ticket X, eu tenho um X de administração, então no próximo mês eu tenho essa grana para entrar. Que legal esse carinho, esse olhar em cima do corretor, porque a gente lida com muito empresário do mercado imobiliário e às vezes é muita reclamação do corretor, eu entendo também, tem muitos pontos. E você poderia ser mais uma, falando, não, você teve um olhar de cuidado, é claro que você viu uma oportunidade de negócio e tudo, mas você entendeu o papel fundamental do corretor dentro do mercado imobiliário e quis trazer ele, dar mais autonomia e trazer ele mais para perto, diferente do que a maioria acaba fazendo, que acaba tirando mais autonomia, isolando ele numa partezinha do processo só. Não, a gente quer realmente potencializar, e não só o corretor, a imobiliária também, porque nem toda imobiliária aluga. Tem imobiliárias que só vendem.
Sim. Faz sentido. E tem imobiliárias que alugam, mas numa gestão Excel. Então, assim, hoje a gente atende algumas imobiliárias que buscaram em nós tecnologia. Olha, que E eu legal. vou te falar que, assim, quando a Seis nasceu, e ela nasceu aqui, né? Eu um dia fui no shopping e acabei encontrando uma pessoa do mercado imobiliário que trabalhou com a minha mãe na MRV. E, oi, Lu, e tal, tudo bem? Ele, no momento, não se lembrou de mim. E aí eu falei, sou filha da Márcia, tá? Oi, tudo bem? Tal. Eu falei, olha, eu mudei o modelo da imobiliária. Vai tomar um café? Ele falou, vou tomar um café com a sua mãe. Aí marcamos o café e ele veio. Quando eu apresentei, eu fiz a apresentação para ele. A Seis é um modelo de franquia. Nós somos uma franquia, né? Por entregar branding, né? Processo, know-how e tudo mais. Eu apresentei para ele, ele me fez uma pergunta. Ele falou, onde você quer chegar? Quanto mais pessoas tiverem essa oportunidade, para mim, meu propósito vai ser multiplicado, né? Sim. Ele falou, eu tenho uma pessoa para te apresentar. E eu vou te conectar com essa pessoa. Ele se chama Felipe, ele é da Play to Sell. Eu falei, legal. Aí falamos, tal, e fizemos uma agenda para a semana seguinte. Na sexta, isso foi numa quinta-feira, na sexta-feira eu desci para a praia e eu estava com o meu filho assistindo televisão, não gosto muito de canal aberto, e tô virando o canal, começa a passar Shark Tank. Aí eu falei, nossa, Pedro, vamos assistir, isso aqui fala de empresa, tal, tal. Bom, Pedro tem 7 anos. E eu colocando ele para assistir Shark Tank, mas tá tudo bem. É isso aí. Eu comecei com 7 anos. Já tá preparando a sucessão. Já. É verdade. Ele teve uma experiência na escola só fazendo uma parte. Não vai deixar ele ser médico, não. Não, o meu marido quer que seja, mas aí teve uma experiência na escola que tinha que fazer bolo de mel. Aí ele fez, levou 2 na escola, o resto ele falou que ele ia vender R$2 o pedaço. Isso, vai terminar com um vendedor que nem a gente, André. Mas enfim, traz ele pra fazer estágio aqui com a gente. Vou trazer. Ele já veio aqui, ele ficou encantado. Aí tô lá, tal, de repente agora nós vamos receber o Felipe dos Santos da Play to Sell. Falei, não, olha o sinal. Sério? Deus é aí maravilhoso. O cara entrou, tal, bom, beleza. Aí na outra semana, tô na empresa esperando ele e tal, aí abriu, tocou o interfone, fui lá abrir a porta, ele, oi, prazer, Felipe. Falei, não, te conheço, quero um autógrafo. Aí ele falou, da onde? Eu falei, da televisão, do Shark Tank. Ele falou, sério? E, bom, enfim, ele e o Itamar, que também é um parceiro dele, são fundadores do Vista, que hoje é um sistema da Loft. Eles estão com a gente na Seis. O Marcos Cano, que também é de sistemas, trabalhou muitos anos em cargo executivo da Kenlo. Também está com a gente na Seis. E aí a gente formou um time muito forte, não só de ideias. O mercado tem olhado para a gente como uma startup mesmo. E estamos aí para um movimento de equity, tudo muito novo. Olha que legal. Era a Maitê do direito, a Maitê trazendo legado, a Maitê tendo uma ideia, daqui a pouco a startup, equity. Sabe o que eu acho mais legal dessa história toda? Não é demais? É que esse mercado, ele é majoritariamente masculino e agressivo. E você chegou e falou assim, não, deixa que a mãe vai arrumar aqui as coisas. Vocês aqui, cada um vai ganhar um pouquinho, eu vou ajustar isso aqui. E o mercado é muito carente. E não é só nessa área que eu vejo isso com os nossos clientes. Não é só na área de imobiliária. É em todos os mercados. Sim. Geralmente ele é muito agressivo e individualista. Quando vem uma pessoa e pensa no coletivo ou no vamos arrumar a casa, se dá muito bem. Olha que legal ouvir isso, cara. E essas pessoas colarem em você é uma validação da ideia. Exato. Até então, a ideia todo mundo tem. Quando eu tomo banho, eu tenho várias ali, pensando. Mas a ideia não tem valor em si. O que tem valor é você colocar ela em prática e depois, quando vem alguém e fala, peraí, isso aqui é interessante, eu quero colar junto. Exato. E alguém não é qualquer alguém, né? Sim, sim. Pô, isso é uma validação, que você tá no caminho certo, né? E... Foi, não, assim, olha, eu falo que nem nos meus maiores sonhos e nas minhas maiores petições ao Senhor, eu poderia imaginar que estaria sendo, sentando... Tem hora que eu faço call com eles, eu tiro foto e falo, cara, é sério, tá todo mundo ali. Deixa eu registrar. É muito legal. E rápido, né? Quanto tempo tem isso? 3 anos? Não, nós temos 1 ano. Ai. A Seis nasceu em janeiro de 24. Nós temos 1 ano e meses agora. Estamos começando a caminhar, né? Se a Eu gente lembro pegar quando você como se estava fosse aqui um com a bebê. JM, com a imobiliária, e Sim.
Ah, a Maitê tá com outros planos aí, a JI me ajuda? Ajuda. Vamos fazer o plano de negócio, vamos... Foi essencial a transição, a construção da marca nova. A minha coragem não veio solo, não. Eu tive muita gente me apoiando e quero poder falar do Jarbas, Sim. que foi uma pessoa que olhou para mim e falou: é isso mesmo? Você quer? Então vai. Então vai. E a gente tá aqui para você. Ele foi uma pessoa assim muito de deixa para mim, sabe? Qualquer coisa você vem aqui. Troquei muito com ele, tive vários bate-papos. No começo eu me senti até falava, nossa, o Jarbas está falando comigo? Sério, ele vai ter um horário para mim, né? É o que ele mais adora, né? Enfim, mas Essa é a depois foi função criado, dele, né? mas foi criada essa sinergia e minha gratidão também, enfim, nessa construção Legal. toda a ele. Que Obrigada, legal. viu? O que eu ia comentar é que, obviamente, tem as pessoas que acreditam, tem as pessoas que têm o know-how para te ajudar, Sim. mas no mercado também deve ter muita pessoa que olhou para você e falou que você era maluca, ou que sim, duvidou, que sim. colocou você em xeque algumas vezes. Sim. E eu acho que a pessoa, quem está nos assistindo, muitas pessoas, elas têm às vezes esse desafio do o que vão pensar de nós? O que vão pensar de mim se lá na frente der alguma coisa? E você estufou o peito, teve coragem e foi fazer o negócio acontecer. Você teve algum momento desafiador nesse ponto de pessoas não aceitarem muito bem essa ideia? Tive porque eu comecei vendendo, eu vendia franquia, né? Então, eu fazia as apresentações e do mesmo jeito que falavam aonde você quer chegar, você vai mudar o modelo do mercado imobiliário, né? Esse modelo é um modelo disruptivo, etc. Tinha gente que falava assim, você é louca, imagina, você não vai aguentar, você não vai aguentar 100 corretores aqui na sua orelha. Não, porque as imobiliárias vão cair em cima de você, né? Porque elas não vão achar legal. Eu falei, gente, mas assim, o sol nasceu para todo mundo, né? E essa minha proposta, o meu propósito é muito forte. Eu não vou abrir mão dele pela opinião do outro, né? Exato. Porque era muito forte em mim o dividir para multiplicar. Muito forte. Como continua até hoje. Isso é uma mensagem maravilhosa para deixar em quem está pensando em empreender, né? Sim, quem está pensando sim. em abrir uma empresa, Não dá pra olhar saiba do que vai ter muita lado. gente que vai estar do seu lado, vai ter muita gente que vai duvidar e você tem que seguir seu instinto, seu coração e fazer o negócio acontecer. E quanto mais gente criticando, também é um sinalzinho que você está no caminho certo, né? Porque você olha e fala assim, legal, vai lá. Agora você fala, não, isso aí não, quer dizer que me incomodou, tirou um pouco da zona de conforto, né? Exato. Bom, você falou do que espera futuro, que eles te perguntaram, então vamos falar de futuro, assim, quais são os planos que você pode abrir para 2025 da Seis Aluga, o que a gente pode esperar do futuro do negócio? Olha, hoje a gente já tem mais de 50 franqueados. A gente está em São Paulo, capital. Temos um escritório lá. Estamos também com uma presença estratégica em Campinas. A gente está num projeto de expansão na RMP, aqui na região de Piracicaba. Então, são 24 cidades aí que a gente já está olhando. E é isso, assim, né? Estamos conseguindo trazer pessoas, ver olhos brilharem, entregando recorrência. Todo mês a gente manda os relatórios dos franqueados e quando eu vejo já um valor expressivo, putz, eu falo, é isso mesmo, está fazendo sentido. Tem muita tecnologia envolvida, a gente está desenvolvendo um sistema próprio. Olha que legal. Poxa, tem tanta coisa, todo dia acontece alguma coisa. Estamos procurando uma nova sede para poder, né, expandir. É muita coisa. Todo dia acontece algo diferente, algo de crescente. Todo dia a gente dá um passo. Nossa, E isso tem me feito, assim, vibrar em cada não até, viu? Para preparar para o sim. Porque tem não também e tá tudo bem, viu? E a cultura da startup, né? Exato. Mas R rápido, já ajuste. Exatamente. Porque o mercado não espera. A gente estava Não. falando, né, outro dia de inteligência artificial, como que é uma coisa que a gente discute, amanhã já tem uma novidade, depois de amanhã já tem outra. Possível acompanhar. E assim, não dá. A gente tem que acompanhar e tem que ter velocidade, não tem que ficar pensando demais. Não, é isso mesmo. Tem que saber onde está pisando, mas Fato. mais rápido, assim. É melhor errar rápido do que demorar muito para planejar e errar devagar. Exato. Sabe o que eu acho mais legal? Em um ano,
Tudo isso muito em um ano. rápido. Muito rápido, cara. Muito rápido, de verdade. E assim, essas pessoas que estão comigo, né, elas me dão muita segurança para trazer. Então, hoje a gente tem a implantação da IA de atendimento e de administrativo. Então, assim, fantástica. É fantástico. Eu fico assustada. Eu falo, sério, é sério? Foi ela que falou? Enfim, então a gente tem navegado por mares muito turbulentos, mas com o sol brilhando sempre. Que legal. Excelente. Vamos para o momento Impulsiona e Transforma? Agora. O momento Impulsiona e Transforma, Maite, é um momento especial do podcast que você coloca o uniforme aqui de consultora da JM e assume o papel de consultora e dá uma dica para quem está nos ouvindo, nos vendo, para quem está querendo empreender ou está começando e está passando por dificuldade, dicas que foram valiosas para você, que você pudesse pegar uma máquina do tempo e voltar na Maite de anos atrás, você falaria para ela, para a gente poder trazer esse insight para quem tá nos escutando. Tá, primeiro é acreditar, né? Tem que acreditar. O segundo ponto que eu colocaria é você ter pessoas com você, para que você tenha os especialistas sonhando com você para construir a tua jornada. Então, não basta só uma boa ideia. Tem que ter alguém acreditando também com você, porque juntos a gente vai mais longe. A própria palavra diz, melhor que sejam dois, para que caminhem juntos, que se um der uma bambeada, seja outro esteio. Então, eu falo sobre isso, e ter um propósito, né? Achou. O propósito, porque ele é que vai fazer te acordar todos os dias, independente se chuva ou se sol. E seguindo ele, o dinheiro vai vir, porque ele é consequência. Sim, é consequência. E é lógico, né? Eu costumo dizer que nós não somos ONG. Eu admiro, né? É importante ter esses braços, mas a empresa é uma empresa que, né, visa recurso, lucro, né? Enfim. E é uma consequência que acaba ficando tão distante e ela se torna tão efetiva e presente. É muito doido, assim. Eu venho nas minhas reuniões de entrega de resultado aqui. Eles falam assim, nossa, aconteceu isso, aconteceu... Nossa, mas a gente nem estava olhando para isso aqui. A gente estava tão focado aqui, né? Mas lá na frente aconteceu um resultado extraordinário que a gente nem estava esperando. Nem estava esperando. Bom, quem estava esperando uma história inspiradora, teve, né? Acabou de encontrar. Sim, então isso deve ter motivado muita gente aí a empreender ou seguir firme no teu negócio. Obrigado pela presença, Maite. Eu que agradeço. Assim, me faltam, às vezes, palavras para expressar minha gratidão, em poder compartilhar, em poder falar um pouquinho. Eu vim para cá pensando, falei, nossa, que eu possa falar coisas que realmente as pessoas consigam aproveitar, absorver e multiplicar. Porque eu sou fã, né, do quadro de vocês, aí assisto sempre. Legal. E cada um me traz uma inspiração, um direcionamento, um insight. Falar, nossa, olha só como essa pessoa olhou e que... seja isso, né? Que Que bom. Seja isso. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pela história, mesmo. por compartilhar. Quem ficou curioso desse papo aqui, entra lá no Instagram, procura Seis Aluga, vem junto nessa jornada aí, que realmente é um projeto bem interessante. E se for corretor, vale muito a pena buscar também. Vamos tomar um café. Vale a pena. Eu costumo dizer, vem para 6. Vem para 6. Valeu, gente. Obrigado, esse é o fim de mais um episódio do Impulsiona e Transforma. Siga a gente aí. Agora a gente está no Spotify também, para vocês poderem ouvir, quem gosta de ouvir. Obrigado, a gente volta no próximo episódio. Valeu.